Olá, alunas e alunos da EJA, sejam todos bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje. Peço licença para entrar na sua casa, espero que você esteja bem juntamente com seus familiares e já te convido a pegar o seu material escolar para tomar nota dos pontos importantes dessa nossa aula. Lembrando que nesse segundo semestre nós já trabalhamos com o conteúdo de estatística e também de análise combinatória. Hoje nós vamos dar início ao conteúdo de probabilidade. Serão 2 aulas de probabilidade e essas são as últimas 2 aulas de conteúdo do nosso ano letivo, tá bom? É claro, nós temos mais uma aula de matemática, mas nós vamos parar, né, em termos assim, de conteúdos mais técnicos da área de matemática nessas 2 aulas. Ou seja, né, falta 3 aulas para que a gente possa concluir esse tempo letivo, né, esse ano letivo. Então vamos lá para a nossa aula. A aula de número 14, Introdução à Probabilidade. Para iniciar essa nossa aula, eu gostaria de trazer essa mensagem. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Ou seja, não importa o que está competindo com você aqui, não importa o que está também puxando a corda. O importante é que você não desista, né, de lutar, não desista de puxar essa corda. Enquanto houver nessa vontade sua de lutar, de puxar a corda, vai sempre existir a esperança de você vencer. Aqui está a estrutura da nossa aula. Eu vou motivar o estudo da probabilidade, vou introduzir o que é probabilidade, fenômenos aleatórios, curiosidades, passo amostral e evento, propriedades dos eventos, cálculo de probabilidade, vou falar um pouco sobre os exercícios. Os exercícios é para ser entregue até o dia 18, próxima quinta-feira, tá bom? Para motivar o nosso estudo, nós devemos saber que a probabilidade é uma área da matemática que possui grande relevância. Com o estudo dessa área, é possível prever resultados de certas situações, saber qual a possibilidade de acontecer determinado resultado e, desse modo, tomar decisões mais favoráveis aos nossos objetivos. Por exemplo, eu tenho à minha frente 2 jogos, né? Qual jogo eu tenho maior chance de vencer? Então, se eu tenho aqui, né, uma análise de probabilidade, ou seja, se eu tenho uma probabilidade desses jogos, eu vou saber qual a chance que eu tenho de vencer e qual o jogo que eu vou disputar, porque aquele, logicamente, vai ter maior chance de eu vencer. Então, a probabilidade é esse campo da matemática que vai tratar justamente de questões ligadas a chances, né, de determinado evento acontecer. No caso dos jogos, né, a chance de eu ganhar em um certo jogo. Então, veja só a importância, né, que tem a probabilidade. Vale lembrar que o estudo das probabilidades, cujas ferramentas dão suportes a uma extensa área do conhecimento, teve sua origem na necessidade de quantificar os riscos dos seguros, e aqui os seguros, né, que na época existiam, e de avaliar as chances de ganhar em um jogo de azar, o que muito existia na época, né, principalmente da Idade Média. Motivação. Quantos resultados podem ser obtidos na loteria? Qual a probabilidade que eu tenho de vencer, né, na loteria, na Mega Sena? Ao jogar 2 dados no chão, por exemplo, podemos saber quais as chances de ambos caírem com o mesmo lado para cima? Esse é um ponto importante, né, também. Situações como essas podem ser calculadas pela probabilidade. O mesmo vale para saber o resultado de uma moeda lançada para o alto, se ela vai cair, né, na face cara ou se vai cair na face coroa. O que é probabilidade, então? A palavra probabilidade ela tem origem no latim, probare, não sei se é assim mesmo que pronuncia, que significa provar ou testar. Essa análise da possibilidade de resultados sobre algo específico começou há muitos anos na Idade Média. Naquela época, muitas pessoas utilizavam da matemática para estimar resultados de jogos de azar, tá? Nessa perspectiva, probabilidade é o campo da matemática que analisa as possibilidades de um fato ocorrer e as chances de se obter um determinado resultado, tá? Então, a probabilidade justamente vai nos dar ferramentas ou nos vai retornar, né, se assim eu posso dizer, da melhor forma possível, ela vai nos retornar qual a chance daquele resultado ser favorável, né, ser do jeito que eu desejo.
ou daquele resultado ser um resultado que eu estou fixando, né? Por exemplo, estou jogando 2 dados para cima. Qual a chance dos dois aparecer com a face virada para cima com os resultados 2, né? Então, ou seja, eu estou falando que eu quero saber qual a probabilidade de quando eu jogar 2 dados, os dois cair com a face 2 para cima. Então, isso aí a gente consegue enumerar matematicamente, tá? Então, antes de falar assim, mais específico dessa área de probabilidade, eu gostaria de falar um pouco sobre fenômenos, ou experimentos, ou exemplos probabilísticos, ou ensaios probabilísticos, né, que a gente costuma dizer. Fenômenos são situações, tá? Fenômenos determinísticos, dizemos que um fenômeno é determinístico quando conseguimos repetir o experimento várias vezes e os resultados são essencialmente idênticos. Vou pegar aqui esse objeto. Vou lançar ele, né, certinho na vertical e vou colocar minha mão embaixo, tá? Não sei se está dando para vocês acompanhar aqui, né? Ou, por exemplo, vou deixar ele aqui e vou soltar ele, tá? Coloquei e soltei. Desculpa, caiu aqui. Coloquei e soltei. Coloquei e soltei. Todas as vezes que eu coloquei e soltei e minha mão estava exatamente na vertical, ele caiu na minha mão, certo? Então, o que isso quer dizer? Eu repeti o experimento várias vezes. É claro, uma vez ficou um pouquinho pode ter ficado diferente da outra? Pode. Mas na maioria das vezes, o que aconteceu com esse mesmo experimento? Ou seja, de pegar o corretivo, colocar na minha mão, lançar ele na vertical e minha mão a parar, né? Basicamente, eu estou repetindo o mesmo experimento várias vezes. Os resultados eles foram todos iguais. Quais foram os resultados, professor? Sempre eles caíram na minha mão, porque eu coloquei minha mão no mesmo sentido, né? Tá aqui minha mão, no mesmo sentido na vertical, e ele sempre está caindo aqui na minha mão, certo? Então, um fenômeno determinístico é quando eu faço esse experimento, né, do fenômeno várias vezes, e na maioria das vezes, ou essencialmente em todas as vezes, eles são idênticos, eles dão o mesmo resultado, tá? Um outro exemplo é toda vez que coloco água para ferver, ao atingir 100 graus em condição normal, né, de temperatura e pressão, podemos perceber a passagem do estado líquido para o estado de vapor. O que isso quer dizer, professor? Se eu coloco uma água para ferver, né, lá na panela, a Dona Maria também coloca, a Viviane coloca, enfim, né? Se eu coloco a água para ferver, independente do local em que a gente estiver, toda vez que a água atingir 100 graus, a gente vai ter uma mudança de estado, né? Ou seja, a gente vai ter um ponto de ebulição, que é uma mudança do estado líquido para o estado de vapor. Então, o que é interessante, né? Toda vez isso vai acontecer. Então, é um fenômeno determinístico, porque o experimento eu posso realizar várias vezes, ele sempre vai produzir o mesmo resultado, tá? Ou seja, o fenômeno determinístico, ele não depende muito de sorte, né? Ele, basicamente, ele é muito científico, ele é muito preciso, ele é muito objetivo. E o contrário de fenômenos determinísticos são os ensaios probabilísticos também, né? Ou experimentos que a gente chama do tipo aleatório. Então, são fenômenos aleatórios que são contrários dos determinísticos. O fenômeno aleatório é justamente o contrário do determinístico. Sendo assim, o fenômeno aleatório é quando um experimento é repetido muitas vezes sobre as mesmas condições, mas representa resultados geralmente diferentes. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui, por exemplo, o livro, né? Eu vou iniciar, por exemplo, folheando o livro, tá? Folheando esse livro aqui. E aí, em um certo momento, depois de 2 segundos na minha cabeça, eu sempre vou parar, tá? Por exemplo, parei. Caiu na página 75. Caiu na página 91. Caiu na página 99. Ou seja, embora eu tenha realizado um experimento basicamente igual um ao outro, eles deram resultados diferentes. Então, aqui nós estamos tratando de fenômenos aleatórios, tá? É quando eu realizo o mesmo experimento ou experimento muito parecido e os resultados eles são diferentes. Uns exemplos.
No lançamento de uma moeda, o resultado é imprevisível, pois não se pode determiná-lo antes de ser realizado. Afinal, não sabemos se sairá cara ou coroa. Pega uma moeda para cima, joga ela, né? Por exemplo, cai o cara, joga ela novamente, pode ser que caia a cara de novo. Mas se você for fazer várias vezes isso, vocês vão ver que não tem uma ordem, tá? Se a moeda for perfeita, e a gente vai ver o que é moeda perfeita daqui a pouco, esses resultados eles vão variar, tá? Isso é o que a gente chama de fenômenos aleatórios. O lançamento de um dado da mesma forma, número de peças defeituosas fabricadas por uma máquina. Também não é possível, né, eu saber se por exemplo, a máquina hoje produziu 2 peças defeituosas. Será que amanhã ela vai produzir também a mesma quantidade? Não é possível prever isso. Resultado do jogo de roleta, não tem como a gente prever. Resultado do jogo de um campeonato, não tem como perceber, né? É tanto que a gente fala, né? O Galo vai ter tanta chance, né? A chance do Galo ganhar o campeonato brasileiro é tantos por cento. Então é uma probabilidade, né? De um fenômeno aleatório, ou seja, pode ser que venha a ganhar, pode ser que não. Então, é um fenômeno que não é possível a gente estimar sem realizar ele. Número de pessoas que ganharão na loteria também é um fenômeno aleatório. Número de chamadas telefônicas que serão efetuadas em uma cidade no Dia das Mães. Por exemplo, se num ano foi realizada 1 milhão de chamadas no Dia das Mães, não quer dizer que no próximo ano vai ser essa mesma quantidade, né? Então, ou seja, eu estou realizando o mesmo experimento, contar, né, as ligações no Dia das Mães, né, que houve no Dia das Mães. Mas os resultados eles dificilmente vão ser iguais. Ou seja, estamos no caso de fenômenos aleatórios. Curiosidade muitas vezes, quando a gente está tratando de probabilidade, a gente, principalmente em questões que envolvem dados, que envolvem moedas, deixa eu ver o que mais. Enfim, que envolve objetos, a gente utiliza alguns termos, né, na matemática, que é o termo não viciado, é o termo perfeito, ou então o termo honesto. O que isso quer dizer? Afinal, o que significa não viciado, perfeito e honesto no campo da probabilidade? Significa objetos com características originais e com a mesma chance de suas partes se tornar um resultado do experimento. Vamos supor que eu estou aqui com a moeda. Tô com a moeda aqui. Tô com a moeda. E aí eu faço algum truque aqui, não sei, coloco um ímã numa face aqui, para sempre que eu jogar esse ímã pregar no outro ímã que está no chão e sempre vai aparecer o outro lado para cima. Nesse caso, eu não estou com uma moeda perfeita, porque eu alterei a propriedade da moeda, né? As características originais, as características corretas, né? Da moeda. Então, todas as vezes que eu falo de experimentos, por exemplo, como dado, moeda, eu estou falando de algo que não é viciado, né? Ou seja, não tem um vício para sempre cair do mesmo lado, né? Eu estou falando de algo que é perfeito, ou seja, né? Não foi alterado e que é honesto, ou seja, a mesma condição de cair cara é a mesma condição de aparecer coroa, tá? Assim, um dado não viciado é aquele que possui 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e cada face tem a mesma chance de cair para um lado determinado. Ou seja, se eu colocasse um iminha, né, num certo ponto do dado, eu já não teria mais um dado não viciado, porque aquele imã ia, vamos dizer assim, alterar a possibilidade de resultados na hora de eu lançar o dado, né? Já a moeda perfeita é aquela que possui as faces cara e coroa e há a mesma chance de cair uma dessas faces para um sentido determinado, tá? E aí agora eu vou entrar num conceito muito importante que é de espaço amostral e evento. Um experimento ou fenômeno... só antes de ler aqui, o fenômeno aleatório é o que está diretamente ligado à probabilidade. Faz sentido eu saber qual a chance da água quando atingir 100 graus entrar no ponto de ebulição? Não
não faz sentido nenhum, tá bom? Então, para mim, não importa quando eu estou tratando de probabilidade dos fenômenos determinísticos, mas sim dos aleatórios, aqueles que eu não consigo prever, né? Mas eu consigo estipular uma chance de sair aquele certo resultado. Então, em um experimento ou fenômeno aleatório, o conjunto formado por todos os resultados possíveis é chamado de espaço amostral. Então, espaço amostral é o conjunto com todos os resultados que são possíveis para aquele experimento, tá? Qualquer subconjunto, ou seja, qualquer parte do espaço amostral, nós chamamos de evento. Vamos ver um exemplo. Antes disso, essa letra aqui, né, ômega, é uma letra grega chamada ômega, né? Então, esse símbolozinho assim, olha como que desenha ele, ó. Sou péssimo com desenho, mas ele é assim, ó. A gente costuma dizer ômega, tá? É uma letra grega. Vamos ver alguns exemplos de espaço amostral e evento. Lançamento de um dado e registro do resultado. Vamos então ver o conjunto de todos os resultados que são possíveis para o dado, né? Ou aparecer a face 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, que são todas as faces do dado. Um dos subconjuntos, por exemplo, desse dado é 1, 3 e 5, né? Poderia ser só 1, poderia ser só o 2, poderia ser o 2 e 3, poderia ser o 4 e o 6, enfim, né? Mas um deles é o 1, o 3 e o 5. Por que esse que você escolheu, professor? Porque 1, 3 e 5 são os números ímpares desses resultados possíveis, tá? Então, o subconjunto desse conjunto aqui é 1, 3 e 5, que é o subconjunto, né, dos números ímpares. Ou seja, ele pode ser identificado como ocorrer número ímpar no lançamento de um dado, né? Desse modo, nós podemos identificar o espaço amostral e o evento desse espaço. Por exemplo, o espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades de lançamento do dado, que é de 1 a 6. O evento, que no caso nós estamos chamando de evento, ocorrer número ímpar no lançamento de um dado, é 1, 3 e 5, né? Que é o conjunto dos números ímpares desse conjunto aqui. Um segundo exemplo, retirar uma carta de baralho de 52 cartas e registrar o seu naipe. Nós vamos considerar que o baralho ele tem 5 copas, né? Nós estamos chamando da letra C de copas. Ele tem espadas, são 5 espadas, estamos chamando de E. Tem 5 ouros, que é o Ozinho que nós estamos chamando. E o P são os paus, né? 5 paus que nós temos no baralho. Então, o conjunto de todos os resultados possíveis é ou sair copas, ou sair espada, ou sair ouros, ou sair paus, tá? Um dos subconjuntos, por exemplo, desse baralho é sair ouro, né? Na hora da distribuição, na hora que eu tiro uma carta desse baralho, sair então uma carta ouro, que pode ser identificado por retirar uma carta ouro desse naipe, né? Então, o subconjunto desse conjunto seria retirar uma carta cujo naipe seja ouro. Então, o espaço amostral é o conjunto de todas as possibilidades, ou seja, né, de possibilidades que eu teria para poder tirar uma carta. Quais cartas poderiam aparecer? Agora eu quero saber, né, um dos eventos, que é o evento de tirar um naipe, né, que a carta venha ouro, né, uma carta com naipe ouro. Então, retirar uma carta cujo naipe seja ouro. Então, é exatamente esse subconjunto aqui. É bem tranquilo, tá? Eu vou dar até um exemplo mais concreto. Na sala de aula da EJA, né? Com 50 alunos, 50 alunos são os resultados possíveis, né? Agora, para me eleger um presidente, né? Um representante dessa sala, esse presidente ou esse representante seria exatamente um subconjunto do conjunto de alunos, tá? Ou seja, seria uma parte desses alunos. É a mesma coisa daqui, né? Porém, se eu tivesse numa sala com 50 alunos, aqui eu teria, né, 50 nomes. E um subconjunto, por exemplo, seria sair o João para presidente da sala, né? Então é a mesma coisa. Espaço amostral e evento ainda tratando, vamos resolver mais de perto, né? Um exemplo. No lançamento de uma moeda, determine o espaço amostral e o evento sair coroa. Então, eu vou chamar de CA
a possibilidade de sair cara e de CO ou a possibilidade de sair coroa, tá? Então vamos lá. O espaço amostral, que é determinado por essa letra ômega, vai ser igual às possibilidades totais, né, de sair na moeda, né? Ou seja, as possibilidades da hora de eu lançar uma moeda, aquela face ficar para cima. Ou seja, os resultados que a gente tem possível é sair cara ou então sair coroa, certo? Esse é o meu conjunto do espaço amostral. Agora, o evento sair coroa, eu posso até chamar de evento A, por exemplo, seria exatamente a possibilidade de sair coroa. Ou seja, CO, né? Então, é isso. Determinei o espaço amostral e o evento. Agora, propriedade dos eventos. Agora vamos ver união, interseção e complementar de evento, considerando no exemplo do lançamento no exemplo de lançamento dos dados, os eventos. Então, veja só, nós estamos lançando os dados, né? Vocês lembram que o espaço amostral dos dados é os números de 1 a 6. Então, eu estou chamando C o evento de ocorrer número par, né? Vou colocar até o espaço amostral aqui, no lançamento de um dado, que é 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse é o meu espaço amostral, tá? Porque eu estou tratando aqui do lançamento do dado. Agora, eu estou chamando do evento C a ocorrência de sair um número par. Ou seja, a possibilidade que eu tenho de sair número par é sair a face 2, 4 ou então 6, né? E vou chamar de D a possibilidade de ocorrer um múltiplo de 3. Ou seja, né? 3 e 6, que são múltiplos de 3, tá bom? Por que isso, professor? Porque o que é um múltiplo de 3? 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 3 é 6, né? E está dentro desse conjunto. Mas 3 vezes 3 dá 9, 9 é um múltiplo também de 3, mas só que não está no espaço amostral, né? Não pertence às possibilidades de resultado. Então, 3 e 6 são múltiplos de 3. E o evento é a ocorrência de número par ou múltiplo de 3. Gente, na matemática, esse ou aqui é super importante. Ele tem um significado enorme. Esse ou na matemática, ele significa união ou reunião. O que isso quer dizer, professor? Eu vou até passar aqui para a gente entender melhor esse ou. Tá? Na matemática, usamos o termo ou. Quando usamos o termo ou, estamos nos referindo à união, como eu disse. Assim, a união é a junção dos elementos do evento que tem ocorrência de número par com o evento. Desculpa. Voltou. Assim, a união é a junção dos elementos do evento que tem ocorrência de número par com o evento que tem ocorrência número múltiplo de 3. Por exemplo, esse evento é a ocorrência de um número par ou múltiplo de 3. O que isso quer dizer? Que o evento é a ocorrência de ter número par com a ocorrência de ter números múltiplos de 3. Ou seja, é a união, é a junção, tá? Desses dois elementos, desses dois conjuntos. Ah, professor, mas quais conjuntos são esses? Nós até vimos eles anteriormente, né? Deixa eu pegar a canetinha. Nós vimos eles anteriormente aqui, né? Que é o conjunto C, que é a ocorrência de ter par, e o conjunto D, que é a ocorrência de ter o múltiplo de 3. Então, eu tenho que juntar esses dois conjuntos. Então, C, esse símbolo aqui, né? Esse símbolo aqui, ó, esse U para cima, significa união. C união com D é a mesma coisa, né? Do conjunto C, que está aqui dos números pares, e união com os números múltiplos de 3. E aí eu junto esses dois, né? Como o 6 aparece tanto aqui, tanto aqui, eu não preciso repetir ele duas vezes. Então, ele aparece uma vez só, tá? Ou seja, eu juntei esses dois conjuntos. Note que o símbolo U, né, representa a união dos eventos C e D. Agora, a ocorrência de número par e múltiplo de 3. Esse E também tem um significado muito importante.
Na matemática, quando usamos o termo e, estamos nos referindo à interseção. Assim, a interseção são os elementos comuns dos dois eventos, ou seja, são os elementos que estão no evento que tem ocorrência de número par e também estão no evento que tem ocorrência do número múltiplo de 3. Por exemplo, esse uzinho agora para baixo significa interseção. C interseção com D, aqui eu tenho um conjunto C dos números pares, aqui dos números múltiplos de 3. A interseção é o elemento que é comum nos dois conjuntos. O que é comum nos dois conjuntos? O número 6. Então, essa interseção aqui é 6. Ou seja, F, ou né, o conjunto F, que é a ocorrência de número par e múltiplo de 3, esse conjunto ele é 6, tá? Porque 6 é a interseção, representa a interseção entre os números pares e os múltiplos de 3 do meu espaço amostral, que é o lançamento do dado. O símbolo, né, o uzinho para baixo, representa a interseção. Outra importante propriedade é o complementar de eventos. Chamamos CA, né, ou seja, o complementar de A em relação a B, ou seja, os elementos que têm em B e que pode completar A. Pensa sempre que o de baixo ele é um conjunto maior, né, ou igual pelo menos a A, e eu quero o C complementa. O complementar de A em relação a B são justamente os elementos que estão em B que podem ser usados para completar A, tá bom? Por exemplo, o complementar, aqui ficou CC, né? Não ficou tão legal essa notação, mas tudo bem. O complementar, vou até aumentar aqui, porque na verdade o símbolo eu não achei no computador, o símbolo do complementar. É tipo um C, porém é um C mais alargado, tá? Então, o complementar de C em relação ao espaço amostral é o conjunto da ocorrência dos números ímpares. Por quê? O espaço amostral não era os números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O conjunto C não eram os números 2, 4 e 6, que eram os números pares? Então, o complementar de C em relação ao todo são justamente os números ímpares, que são os números que faltam para complementar C, né? Então, esse complementar ele tem sua importância nesse sentido. Eu não preciso criar exatamente, né, um subconjunto chamado dos números ímpares. Não, eu preciso saber só qual é o complementar dos números pares, do conjunto dos números pares. Pois para complementar o conjunto das ocorrências dos números pares, que é o conjunto C, em relação ao espaço amostral, temos justamente os números ímpares. Agora o cálculo da probabilidade. Quando em um fenômeno ou experimento aleatório consideramos que todo evento elementar tem a mesma chance de ocorrer, a probabilidade de ocorrer um evento A, indicado por PA, é um número que mede essa chance e é dado por PA igual ao número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Professor, não entendi nada. Basicamente, quando você quer saber a probabilidade de um certo evento acontecer, você tem que definir o que é seu espaço amostral, ou seja, o conjunto de todas as possibilidades, e o seu evento, ou seja, as possibilidades de sair aquele resultado, certo? A probabilidade daquele evento acontecer diante do espaço amostral é justamente o número de elementos que tem nesse evento dividido pela quantidade de elementos que tem no espaço amostral. Observação importante. A partir dos estudos de probabilidade, temos que probabilidade é um número entre 0 e 1. Se quero encontrar a probabilidade na forma percentual, basta multiplicar por 100. Depois nós vamos ver isso na próxima aula, que a probabilidade é um número entre 0 e 1, tá? Se eu quero saber em termos de porcentagem, eu multiplico o resultado que eu encontrar nessa divisão por 100. Vamos ver um exemplo. No lançamento de um dado perfeito, ou seja, né, de um dado que não tem problemas nenhum, que não tem defeitos ou que não foi sabotado, qual é a probabilidade de sair número maior do que 4? Então, o primeiro passo é eu definir qual é o meu espaço amostral. Nós sabemos que espaço amostral, na hora de eu lançar um dado, são as possibilidades de cair nas faces desse dado, ou seja, números de 1 a 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6.
Quantos elementos que eu tenho aqui? Só para a gente saber, eu tenho 6 elementos, tá? Agora eu vou definir o meu evento. Qual é o meu evento? A ocorrência de número maior do que 4. Dentro desse conjunto, quais são as possibilidades de ter números maiores que 4? Ser 5 ou 6, né? Por que não pode ser 4, professor? Porque tem que ser maior do que 4. Se pudesse ser 4, aí seria maior ou igual, né? Então, a possibilidade de sair número maior que 4 é sair o número 5 ou sair o número 6 no lançamento desse dado. Então, aqui eu tenho agora, né? O meu espaço amostral tem meu evento. Agora eu jogo na fórmula. O meu evento aqui tem 2 elementos, né, dentro dele. Então, eu pego o meu evento, que eu estou querendo saber qual a probabilidade desse evento ocorrer, ou seja, a probabilidade de acontecer no lançamento de um dado de ocorrer número maior que 4. Então, eu tenho 2 elementos, né? E o meu espaço amostral, ou seja, o conjunto de todas as possibilidades é 6. Eu posso até simplificar aqui, vai ficar 1/3. Eu vou dividir, tá? 1 dividido por 3 vai dar aproximadamente, vou mudar esse igual aqui por aproximadamente, 0,33. Se eu multiplico 0,33, vai dar 33%, né? Ou seja, dá 33, que representa 33%. Aproximadamente, né? Porque aqui também não é aproximado. Porque aqui também é aproximado, né? Então, a probabilidade de sair número maior que 4 no lançamento de um dado é aproximadamente 33%. Então, o exercício é para ser entregue até a próxima aula, até a próxima aula, não, desculpa, até a próxima quinta-feira, dia 18 de novembro. Eu gostaria de agradecer a todos pela compreensão, tá bom?